Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar com você. Eu gostaria que você abrisse o teu evangelho comigo em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Mateus 5, do 13 ao 16. Todos encontraram? Se não, já está projetado aqui atrás de mim. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13, 14, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor, olha só. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Se assente, por favor, e que o Senhor, através da sua misericórdia, outra vez fale conosco sobre a sua palavra, através da sua palavra. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta, na verdade, que vai generalizar, é uma pergunta para todos nós. E eu gostaria de saber da tua sinceridade, se em algum momento da vida você já parou para pensar nessa pergunta que eu vou te fazer. É uma indagação muito séria. Por que nós somos cristãos? Você já parou para pensar, puxa, nós tínhamos tantas outras religiões, principalmente aqui no Brasil, onde é um país de liberdade religiosa muito grande, onde todas as religiões implantadas, elas pegam, parece que você semeia uma religião e logo ela cresce, logo ela dá frutos. Então por que nós somos cristãos? Porque nós não somos de outra religião? Porque nós não professamos outra fé? Por que nós temos fé em Cristo? Às vezes nós não paramos para pensar nisso, né? E não paramos para pensar numa outra questão também. O que é um bom cristão para você? Afinal de contas, por que nós somos cristãos? Eu digo para você o porquê que nós somos cristãos. Nós somos cristãos não pelas coisas que Jesus falou. Nós somos cristãos pelas coisas que Jesus fez. A diferença do cristianismo para qualquer outra religião é que o cristianismo não é baseado em coisas ditas, em coisas faladas, mas é baseado na ação do próprio Deus, que segundo essa palavra se fez homem, se fez carne, se revestiu de humanidade e morreu no alto do madeiro, pagando o preço por causa dos nossos pecados. Nós somos cristãos não por aquilo que Jesus falou, mas nós somos cristãos por causa daquilo que Jesus fez. É totalmente diferente de qualquer outra religião. Por isso, os outros líderes religiosos te falam o que tem que fazer. Os outros líderes religiosos te dizem o que você tem que fazer. Jesus te mostrou o que você tem que fazer. Ele mostrou na prática. Nós adoramos a Jesus, nós servimos a Jesus e nós somos cristãos, não pelo que Jesus falou, mas pelo que Jesus fez. E em cima disso tem outra pergunta para fazer para você. Hoje, na verdade, eu vou te fazer muitas perguntas, porque eu quero que você saia daqui pensando nessas coisas que eu vou te dizer. O que é um bom cristão para você? O que é um bom cristão para nós? Muitas vezes nós pensamos, dentro do nosso entendimento, que um bom cristão é aquele que não fuma. Um bom cristão é aquele que não bebe. Um bom cristão é aquele que não vai para uma balada. Um bom cristão é aquele que não fala palavrão. Um bom cristão é aquele que não assiste as novelas da Rede Globo. O bom cristão é aquele que não falta nos cultos na igreja. O bom cristão é aquele que sempre faz tudo certinho, que não se atrasa e é correto em tudo. E nós julgamos, intitulamos como um bom cristão pessoas que têm qualidades como essa. Porém, os critérios para ser um bom cristão precisa ser muito mais profundo. Porque nós não podemos definir as pessoas apenas pelo seu comportamento, mas Cristo nos define também pelo nosso coração.
não pelo nosso comportamento. Pode existir, e muitas vezes existem, muitas pessoas que fazem tudo certo, que têm um perfeito comportamento, um comportamento irrepreensível, uma pessoa que faz tudo certo dentro do ponto de vista religioso, mas o seu coração está totalmente distante de Cristo, o seu coração está totalmente fora dos caminhos do Senhor, o seu coração está totalmente fora do Senhor, não conhece Cristo, não professa verdadeiramente a fé em Cristo, mas faz tudo certo, não se atrasa, não fala palavrão, não vai para baladas, não bebe, não fuma, não se prostitui, não faz nada de errado, mas o seu coração está distante de Cristo. E um julgamento perfeito diante do Senhor não é aquele que julga o nosso comportamento, mas é aquele que julga o nosso coração. Por isso, o Cristo é o único que tem condição de nos julgar, porque Cristo é o único que sabe exatamente o que se passa no nosso coração. Quando você olha para uma pessoa, muitas vezes você tira conclusões a respeito dela, mas só Cristo é que sabe o que está no coração daquela pessoa. Só Deus é quem sabe exatamente qual as intenções daquela pessoa, naquilo que ela está falando, naquilo que ela está fazendo e naquilo que ela está pensando. Por isso que o julgamento de Cristo é dado de forma perfeita, porque Ele conhece o nosso coração. E nós não enganamos a Cristo com um comportamento, nós não ludibriamos a Deus com a nossa conduta, com a nossa forma, porque Deus conhece o mais profundo do nosso coração. Muitas vezes, uma pessoa na igreja tem dificuldade para se firmar, não por irreverência a Deus. Muitas vezes uma pessoa tem dificuldade de se firmar na igreja, não por irreverência, não por falta de fé, não por omissão, não por falta de devoção a Deus, mas ela tem uma tentativa de fuga emocional. Ela não consegue se firmar, porque ela está ferida emocionalmente. E nós não paramos nunca e colocamos esses critérios dentro das nossas avaliações. Em contrapartida, outras vezes, nós nos deparamos com pessoas que fazem tudo certinho, com pessoas que são metódicas, fazem tudo certinho, tudo perfeito, mas por outro lado, não tem temor a Deus, não tem reverência a Deus. Ele simplesmente é uma pessoa metódica, organizada, pontual, mas muitas vezes não está se importando com aquilo que está fazendo, não está se importando com aquilo que está vivendo, não está se relacionando com Deus. E nós damos nota 10 para essas pessoas e damos nota 0 para as outras pessoas, quando o julgamento de Deus é exatamente ao contrário. Ele dá nota 0 para a pessoa que tem o seu coração longe dele e dá nota 10 para aquele que, mesmo errando, ainda continua buscando, tentando acertar. O nosso julgamento é diferente do julgamento de Deus. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, precisa ter uma visão mais profunda em relação a todos. Agora eu queria tirar a pluralidade dessa pergunta que eu fiz, e eu queria colocá-la no singular, não mais porque somos cristãos, mas eu queria perguntar especificamente para mim e também para você: por que eu sou um cristão? Por que eu sou um cristão? De fato, Cristo nos evangelhos, Ele nos pediu para ser diferente. Ele nos pediu para fazer a diferença. E o que você entende com isso? O que você entende com ser diferente? O que você entende com fazer a diferença? Uma vez me questionaram se eu era contra ou a favor das pessoas trazerem tablets para a igreja, iPad, Galaxy, ou até mesmo um celular, para poder utilizar como Bíblia. E as pessoas questionaram em algumas igrejas, inclusive, baseado nessa afirmação, eles proibiram o uso desses equipamentos na igreja, alegando que o verdadeiro cristão é aquele que anda com a sua Bíblia debaixo do braço. Esse é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é aquele que anda com a sua Bíblia debaixo do braço. E quando me perguntaram isso, eu respondi de duas formas. Eu tenho duas análises sobre essa pergunta. Primeiro, se carregar a Bíblia embaixo do braço é um pré-requisito para ser cristão, como ficaram os nossos irmãos da igreja primitiva, quando a Bíblia ainda era em rolos e não em livros? Como que eles faziam para ser reconhecidos? Como que eles eram reconhecidos? Como que os nossos irmãos do primeiro século da igreja eram conhecidos como cristãos, se eles não tinham a Bíblia ainda, que ainda não havia sido confeccionada em livros, para andar com ela debaixo do braço? Esse é o primeiro ponto. E ainda hoje,
Os judeus, eles usam o rolo, eles usam os pergaminhos, alegando que o rolo é mais sagrado que o códex, que é o livro. E os cristãos, eles deixaram de usar o rolo e eles começaram a usar os livros, achando que os livros são mais eficientes. E nos tempos atuais, hoje, as pessoas estão deixando de usar os livros para poder usar os tablets, para poder usar os livros eletrônicos. As pessoas hoje estão substituindo, estão usando os livros digitais. Particularmente, eu prefiro 1000 vezes um livro comum. Eu gosto de sentir a página, eu gosto de sentir o cheiro do livro que eu estou lendo. Eu já tentei muito me acostumar com e-books, comprando livros para utilizar no tablet, não consegui. Eu preciso pegar o livro, eu preciso sentir, eu preciso ouvir aquele barulhinho da troca de página, sabe? Eu preciso sentir a textura da folha, eu preciso, isso é uma coisa minha, eu preciso sentir o cheiro do livro, senão eu não consigo ler. Mas hoje as pessoas estão substituindo, da mesma forma que eles substituíram o rolo pelo livro, eles estão substituindo o livro pelos livros digitais. Essa é a minha analogia. E o segundo ponto da minha resposta para essa pessoa que me perguntou é que o que nos identifica como cristãos não é a nossa Bíblia debaixo do braço, mas o que nos identifica como cristão é ter um caráter transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. Isso é o que me identifica como cristão. Ter uma Bíblia debaixo do braço, no máximo pode me identificar como um homem religioso. Agora, como um cristão, eu sou identificado quando o meu caráter é transformado por Cristo, quando o meu caráter é renovado pelo Evangelho de Cristo. As pessoas buscam evidências externas para mostrar o cristianismo, buscam evidências externas para mostrar transformação, quando a essência do Evangelho não é essa. Isso é um extremo muito perigoso. É um extremo muito perigoso quando você ouve alguém dizer que você precisa ser assim, assim, assado, que existe um padrão para você ser, caso contrário você não é cristão. E buscamos exposições externas de como devemos nos portar, de como devemos ser para sermos reconhecidos como cristãos, quando Cristo, dentro do seu Evangelho, a todo momento tentava nos dizer o seguinte: sejam diferentes, mas não na forma de se portar, de se vestir, mas sejam diferentes na forma de viver, na forma de ser. Permitam ser transformados pelo Evangelho. O Evangelho é transformação de caráter. Você precisa ser reconhecido por aquela pessoa que mentia e agora não mente mais, por aquela pessoa que pecava e agora não peca mais, por aquela pessoa que roubava e agora não rouba mais, por aquela pessoa que bebia e agora não bebe mais, por aquela pessoa que falava um monte de palavrão e agora não fala mais. E não como uma pessoa que se vestia de um jeito e agora se veste de outro. Buscamos evidências externas, e isso é muito perigoso. Agora, por outro lado, nós temos os dois extremos na nossa igreja. Por outro lado, tem pessoas que pensam que é só dar o coração para Jesus, então não precisa mudar mais nada. Eu entrego meu coração para Jesus, meu coração é de Deus, meu coração é de Cristo, e eu não preciso mudar mais nada. Tem os dois extremos, e nós precisamos chegar num consenso, nós precisamos chegar num denominador comum, nós precisamos encontrar a resposta correta. Por que eu sou um cristão? Por que eu sou um cristão? E em primeiro ponto eu vejo que nós somos um argumento de Deus para um mundo falido. O primeiro ponto pelo qual eu digo que eu sou um cristão é que eu sou um argumento de Deus para um mundo que está falido, que está enegrecido, para um mundo que está afundado no lamaçal do pecado, do erro, do engano, das mentiras e das contendas. Eu sou um argumento de Deus. E eu digo isso para você tendo um parâmetro, uma história. A Bíblia conta uma história que Satanás, sem ser convidado, ele vai até Deus, ele se achega até Deus, e ele é questionado pelo Senhor, que diz: o que fazes aqui? E de onde vens? E ele responde para o Senhor: eu vim de rodear a terra e de passear por ela. Eu consigo imaginar Satanás questionando Deus e dizendo: olhe para a terra, olhe para essas pessoas. Essas pessoas dizem através das suas atitudes que eu sou o representante legal delas, que eu sou o Deus delas, porque elas mentem e eu minto, porque elas ferem e eu firo, porque elas matam e eu mato, porque elas roubam e eu roubo. Elas estão dizendo que eu sou o representante deles. Por isso eu estou aqui no céu, por isso eu estou aqui nessa reunião, por isso eu me desloquei até aqui. E sabe qual foi a resposta de Deus para Satanás? Viste tu
o meu servo Jó? Ele não ficou brigando, ele não ficou questionando. Ele usou o argumento que ele tinha. Jó, naquele instante, foi o argumento de Deus. Viste tu o meu servo Jó? E eu consigo imaginar da mesma forma, nós, num mundo tenebroso, num mundo escurecido desse, sendo argumentos de Deus, sendo argumentos do Senhor. O primeiro passo pelo qual eu sou um cristão é que eu sou argumento de Deus. Eu sou argumento de Deus para um mundo perdido nos pecados, para um mundo perdido em suas concupiscências, em suas vontades, um mundo sem regras, um mundo sem pudor. Nós somos argumentos de Deus. Quando alguma coisa ruim acontecer, quando as pessoas não tiverem saída, elas têm que olhar umas para as outras e dizer: lembra do irmão, lembra do fulano, lembra do Beltrano, ele deve ter solução, ele deve ter alguma coisa, ele é diferente de alguma forma. Você precisa se transformar no argumento de Deus. Nós somos cristãos porque nós somos argumentos de Deus. Nós somos uma forma de resposta do Senhor para um mundo que está preso e perdido no meio dos seus pecados. Por que você é um cristão? Porque você é argumento de Deus para um mundo falido. Você é argumento de Deus para um mundo que jaz nas mãos do inimigo. E me desculpe a minha arrogância no meu dizer, mas o que sustém esse mundo hoje é a presença dos cristãos aqui. O que segura o sustentáculo hoje desse mundo, e me perdoe a arrogância, é a presença dos cristãos aqui. Pensa você, quando um grupo de malfeitores invadem um prédio, ou invadem uma casa, e eles fazem reféns naquela casa, e a polícia chega. Você já parou para pensar, por que a polícia não dinamita todo aquele prédio, e não coloca o prédio abaixo, não coloca em ruínas? Eles matariam os opressores, eles matariam os terroristas. Por que eles não fazem isso? Eles não fazem isso por causa da presença dos justos reféns. E sabe por que Deus não destrói esse mundo tenebroso? Sabe por que Deus não destrói esse mundo que está em trevas? Por causa da presença dos justificados filhos de Deus. Por causa de nós, por causa da nossa vida. Por que eu sou um cristão? Eu sou um cristão porque eu preciso levar o perfume de Cristo por onde eu for. Aonde eu estiver, eu preciso levar o perfume de Cristo. Assim como tem gente que acha que basta se comportar direitinho, se comportar devidamente, que está tudo certo. E assim como tem outros que pensam que podem se comportar de qualquer forma, da forma que quiserem, desde que esteja na igreja está tudo bem. Nós precisamos, na verdade, chegar num consenso de que nós somos e nós precisamos levar o perfume de Cristo aonde nós formos. Aonde você for, as pessoas precisam entender que você serve um Deus vivo, que você serve um Deus verdadeiro e que você é verdadeiro naquilo que você serve. Você serve um Deus verdadeiro e você é verdadeiro naquilo que você serve. As pessoas precisam entender isso. E permita-me então, eu falei que eu ia te fazer muitas perguntas. Permita-me então lhe fazer outra pergunta. Como está a imagem do cristianismo pela vida que você leva? Como está a imagem do cristianismo pela vida que você leva? Certa vez eu estava lendo uma revista e uma atriz muito famosa, uma atriz da Rede Globo, muito famosa, ela dando uma entrevista ali para aquela revista, ela disse: eu sou cristã. E eu sou cristã porque a minha família inteira é cristã, os meus avós eram cristãos, os meus pais eram cristãos, e por isso eu também sou cristã. Mas eu não tenho tempo de ir para a igreja, porque a minha vida é muito corrida por conta dos meus afazeres. Mas mesmo sem ir para a igreja, eu sou uma cristã. Aí me disparou a curiosidade, eu continuei a ler aquela entrevista. E conforme eu continuei a ler a entrevista seguia se dizendo: eu e fulano de tal, nós estamos felizes em nossa relação. Nós estamos inclusive pensando em nos casar. E depois que nós nos casarmos, nós vamos batizar o nosso menino também na igreja em breve. Nós vamos batizar o nosso filho. Nosso filho está com 1 ano e nós vamos batizá-lo. Aí depois que eu parei para pensar, eu falei: peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu colocar minha mente para funcionar. Tem alguma coisa errada nessa entrevista. Primeiro, ela afirma que é cristã.
Depois ela afirma que está vivendo maritalmente com um rapaz. Depois ela afirma que ela tem um filho com esse rapaz, que ela pretende se casar em breve. E aí ela diz que ela vai pegar aquela criança que tem 1 ano e vai levar para a igreja e vai batizá-la. E afirma ser uma cristã. Qual tipo de imagem que a sua vida transmite para as pessoas que não conhecem a Cristo? Qual o tipo de impacto que a sua vida tem? Sabe por que eu digo isso? Porque as pessoas, embora elas não concordem com você, muitas vezes elas não concordam com a fé que você professa, muitas vezes elas não concordam com a crença que você tem, mas embora não concordem, elas respeitam isso. E embora as pessoas não concordem, elas respeitam. Agora, uma coisa que as pessoas não entendem e nunca vão entender, uma coisa que o mundo não entende, é algo chamado incoerência. Isso o mundo nunca vai entender. Quando você diz uma coisa e pratica outra coisa, quando você diz que é algo e se porta como se você fosse outra coisa, contrária daquilo que você declarou ser, essa palavrinha chamada inconsistência, incoerência, isso ninguém digere, isso ninguém aceita. O mundo respeita suas práticas religiosas, respeita a sua fé, mas não respeita a incoerência. Não respeita a incoerência quando nós dizemos ser uma coisa e as nossas práticas nos mostram que nós somos outra coisa. Fazendo isso, nós estamos deturpando quem Deus nos chamou para ser. Nós estamos deturpando o querer de Deus em nós. Meus irmãos, existem muitas incoerências, muitas inconsistências no nosso meio cristão. E você sabe do que eu estou dizendo. Se você acompanha notícias, se você lê jornal, se você assiste jornal na TV, você sabe que existem milhares de incoerências, inconsistências. Nós dizemos ser uma coisa e vivemos uma coisa totalmente diferente daquilo que dizemos ser. Você vê homens pegarem um microfone como esse e aparecerem na televisão para milhares de pessoas, pregando a humildade, pregando o amor ao próximo. E quando terminam aquele sermão, eles entram nos seus carros luxuosos ou nos seus helicópteros que lhes esperam e vão para sua casa, para sua mansão, para sua fazenda luxuosa, desfrutar dos seus deleites. É incoerente. Isso o mundo não aceita. Incoerência nunca vão aceitar. Nunca vão aceitar uma pessoa dizendo algo, pregando algo e vivendo algo totalmente diferente daquilo que prega. Quando você olha a vida de um superstar desse, de um ministro, um pastor televisivo, que diz para você: olha, dê aquilo que você tem ao Senhor, entrega tudo que você tem. Aí você vê as pessoas humildes, pessoas que muitas vezes padecem necessidade, dando, se desfazendo, vendendo tudo que tem, derramando aos pés daquele pastor, daquele apóstolo, daquele homem. E de repente você vê que aquele homem que falou isso não faz nada disso. Isso é incoerência. E isso mancha o cristianismo. Experimenta falar de Jesus para alguém, que a primeira arma dessas pessoas vai ser falar para você: mas olha o fulano de tal, olha o pastor Beltrano, olha a fazenda de fulano, olha os carros de Cicrano, olha a conta bancária do outro, olha o pastor que está saindo na revista Forbes como um grande milionário, olha o pastor que comprou uma emissora de televisão e fica passando novela e programas que é de baixo calão moral e ético. Olha para eles, é incoerência. E a incoerência o mundo não aceita. E a incoerência mancha a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo. Nós temos dificuldade de pregar a palavra de Deus seriamente, porque sempre quando eu vou falar de Jesus para alguém, as pessoas me abordam com isso. Sempre quando eu vou falar do Evangelho para alguém, elas citam nomes de apóstolo fulano, de bispo Beltrano, de bispo não sei o que, de templo não sei da onde, de não sei das quantas. Porque as pessoas não aceitam incoerência. O mundo clama não por palavras, o mundo clama por exemplos. Ele clama por pessoas que vão puxar a fila e dizer: podem me seguir, porque se vocês estiverem me seguindo, vocês estarão seguindo a Cristo. Quando eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios 11:1, olha a responsabilidade que ele chama para ele. Ele diz assim: ó, sede os meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Permita-me lhe fazer outra pergunta: se as pessoas imitarem a sua conduta, elas estarão imitando a Cristo?
Se as pessoas no seu trabalho fazerem como você faz, elas estarão imitando a Cristo, a vida delas se tornará agradável a Deus. Se as pessoas falarem do jeito que você fala, se as pessoas tiverem a conduta que você tem, essas pessoas um dia podem ter a esperança de morar no céu, de ser arrebatado com o Senhor nos ares. O mundo clama por exemplos. Nós somos cristãos não pelo que Cristo falou, nós somos cristãos pelo que Cristo fez. Cristo fez grandes coisas por nós. Eu li uma pesquisa, há muito tempo atrás, é uma pesquisa feita em 2011, uma pesquisa feita pelo Pool Forum, e esse fórum ele é muito respeitado, não é uma pesquisa de fundo de quintal não, é um fórum muito respeitado, com perguntas muito bem elaboradas, com uma equipe de técnicos estatísticos. Eles fizeram uma junção de 32 questões, divididas por sexo, por faixa etária, por padrão social e por nível intelectual. E eles estabeleceram todos os critérios conforme manda o mais rigoroso Instituto de Estatística do Brasil. E eles fizeram uma pesquisa. Nessa pesquisa, eles abordaram temas de conhecimento bíblico e religioso, divididos em 3 categorias: fáceis, difíceis e complexas. Eles entrevistaram ateus, judeus, mórmons, católicos e evangélicos, com 32 questões divididas entre fáceis, difíceis e complexas. E o resultado é de chorar. O resultado é de cair lágrimas. Para você ver a incoerência da nossa fé. E essa pesquisa, ela tem um cunho de veracidade, de assertividade muito grande. Quem de baixo para cima esteve no princípio dessa lista foram os católicos. Os católicos tiveram a menor pontuação nas 32 questões de conhecimentos bíblicos e religiosos. Eles tiraram de 0 a 100, eles tiraram 14,7%. Agora fala para mim, 14,7 numa prova que vale 100 de conhecimentos bíblicos e religiosos. Eles tiraram 14,7. Só que isso não me entristece tanto assim. O que me entristece é que eles foram seguidos pelos evangélicos, que tiraram 16. Depois eles foram seguidos pelos mormons, que tiraram 25,3. Os seguidores de uma seita, homens que seguem outro homem, Joseph Smith, tiraram 25,3. Depois vieram os ateus, com 49,5. A metade, um pouco menos que a metade, eles acertaram das 32 questões. E depois vieram os judeus com 80,9. Quando eu vi essa pergunta, quando eu vi, aliás, esse questionário, eu falei, puxa, os ateus conhecem mais de Bíblia do que os cristãos. Os mormons conhecem mais de Bíblia do que os cristãos. E os judeus conhecem infinitamente mais de Bíblia do que os cristãos. É uma pergunta, é um questionário que traz sobre si, para nós, para os cristãos, vergonha. Porque as perguntas eram simples. As perguntas simples eram do tipo: quem pregou o Sermão do Monte? As perguntas difíceis eram: o que é antropomorfismo? E as perguntas complexas eram perguntas do tipo: o que é transubstanciação? Tinham níveis de pergunta. Agora, sabe o que eu achei engraçado? Dos entrevistados cristãos, apenas 47% souberam responder quem pregou o Sermão do Monte. Menos da metade dos cristãos souberam responder para os pesquisadores quem pregou o Sermão do Monte. E eu nem faço essa pergunta hoje, para eu não ter uma estatística semelhante a essa. Porque a incoerência da nossa fé é grande. 38% dos cristãos entrevistados acreditavam que o Evangelho de Tomé fazia parte do Novo Testamento. 38% dos cristãos, o Evangelho de Tomé. Aí eu te pergunto, se nós fizéssemos uma pesquisa entre nós,
tiraríamos que nota? Se nós fizéssemos hoje um outro questionário desse, uma outra pesquisa como essa, qual nota nós tiraríamos? Por que é que você é um cristão? Por que você discorda de uma pessoa que não é cristã? Você já parou para pensar? Porque eu sou um cristão, porque eu discordo daquele que não é cristão? Muitas vezes eu questiono isso para algumas pessoas, e outras pessoas me respondem dizendo: eu não tenho obrigação de ser um teólogo, eu não tenho obrigação nenhuma, eu não sou obrigado a fazer teologia. E eu concordo plenamente com você, você não é obrigado a fazer teologia. Mas por outro lado, meu irmão, se eu propor aqui um questionário de cultura inútil, talvez muita gente tire 10. Se eu propor aqui um questionário de cultura inútil, talvez muitos de vocês, muitos de nós, tiramos 10. Se eu propor aqui um questionário perguntando qual o nome das pessoas do BBB, talvez algumas pessoas acertem. Se eu fizer um questionário aqui perguntando qual o novo hit das paradas de sucesso, o novo funk que está tocando na rádio, talvez muitos de vocês acertem. Se eu fizer um questionário aqui perguntando qual o nome da vilã da novela das 9, talvez muitas pessoas acertem. Se eu fizer um questionário aqui perguntando qual o nome do técnico de futebol do time que você torce, talvez você acerte. Se eu perguntar aqui qual a lista dos artilheiros do seu time, talvez você saiba. Se eu questionar você perguntando qual o nome dos jogadores do Corinthians, qual o nome dos jogadores do São Paulo, qual o nome dos jogadores do Palmeiras, talvez você acerte. Se eu perguntar aqui para você qual o novo filme hollywoodiano que foi lançado e está nas paradas de sucesso, talvez você acerte. E se eu colocar aqui no telão fotos de atores e atrizes de Hollywood, um monte delas, talvez você consiga me dizer quem é quem, talvez você consiga dar nome a eles. E isso é cultura inútil. Isso é cultura inútil. Isso não nos acrescenta absolutamente nada. E é justamente isso que eu respondo para as pessoas quando elas dizem que elas não têm obrigação de fazer teologia. Eu concordo, você não tem obrigação de se matricular numa faculdade de teologia. Mas se você é cristão genuíno, você tem por obrigação sim conhecer o Deus que você serve, conhecer o Cristo que você é devoto, conhecer o Cristo que você professa a sua fé. Porque se essas mesmas perguntas forem feitas, direcionados a respostas bíblicas, talvez muitas pessoas não acertem, talvez muitas pessoas não saibam. Meu irmão, tudo bem não sermos teólogos, tudo bem não sermos doutores, especialistas ou PhD em teologia. Mas o problema é que muitas vezes nós somos PhD, nós somos especialistas em cultura inútil, mas não conhecemos absolutamente nada a palavra de Deus. E a palavra que nós julgamos conter o direcionamento para a vida eterna, e nós não conhecemos. A palavra que nós dizemos que vai nos guiar para o céu, que vai nos levar para o céu, nós não a conhecemos. Conhecemos de tudo, conhecemos novela, conhecemos programas, conhecemos futebol, conhecemos política, conhecemos tudo, mas não conhecemos a palavra. Mas ainda assim dizemos que é a palavra que vai nos levar para o céu. Agora eu te pergunto, como? Se a palavra é o caminho para o céu, como que você vai chegar lá sem conhecê-la? Como que você vai para algum lugar sem saber o caminho? Como que você chega a algum lugar sem saber a direção? Torna a lhe perguntar: por que você é um cristão? E se você não souber responder a essa pergunta, se você não souber responder para si mesmo essa pergunta, certamente você precisa se preparar para aquele grande dia, para o dia do Senhor. O que nós somos e por que nós somos. A palavra do Senhor diz que nós devemos estar sempre prontos para responder a todos que nos indagarem qual é o propósito, qual é o fundamento da nossa esperança, da nossa fé. Mas muitas vezes nós não sabemos nem para nós. Como que nós vamos dizer isso para as outras pessoas? Como que nós vamos propagar a verdade do Evangelho se nós não a conhecemos? Aí é que nós entramos no texto que nós lemos. Você quer saber o porquê você é um cristão? Porque nós vivemos uma grande crise de identidade.
Nós não sabemos mais porque somos cristãos. Se você for para algum lugar e perguntar para algumas pessoas por que elas são cristãs, elas vão dizer, porque, não sei, porque Deus vai me fazer prosperar, porque Deus é não sei o que, vai te dar qualquer resposta que não seja correta. Nós vivemos uma crise de identidade, mas a Bíblia diz por que nós somos cristãos. E eu adoro a Bíblia por isso, eu amo esse livro, que ela tem resposta para qualquer pergunta. Ela tem resposta para tudo. Por que nós somos cristãos? Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Por isso que você é um cristão. Você é um cristão em primeiro ponto, porque você é o sal da terra. Mas Jesus continua dizendo: e se o sal for insípido? Ou seja, se ele perder o seu sabor, com que há de se salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Sabe por que Jesus falou isso? O sal, nos tempos antigos, ele era tão importante. Ele era tão importante que os trabalhadores, eles recebiam os seus ordenados através de sal. Inclusive a palavra salário, ela vem de sal. Porque as pessoas trabalhavam e recebiam sal como pagamento, como ordenado. Daí é que surge a expressão, o termo salário, que eles recebiam com sal, a paga do seu salário. E no Antigo Testamento, especificamente no livro de Levíticos capítulo 2, 13 ao 15, havia uma lei de Deus de que toda oferta, em especial a oferta de manjares, fosse temperada com sal antes de ser queimada ao Senhor. Antes do sacerdote oferecer aquela oferta a Deus, ele deveria temperar aquela oferta com sal. Aí então ele queimava aquela oferta em holocausto ao Senhor. Agora eu me pergunto, por que temperar com sal? Já que a comida, ela seria queimada e ela não serviria para consumo do sacerdote. Por que então colocar sal? Por que temperar uma comida que vai ser queimada? Porque o sal, nessa época, nesses tempos antigos, ele era o símbolo de preservação. Numa época em que não havia geladeira, não havia freezer, não havia outra forma de preservar um alimento, o sal era a forma de preservar. Por isso, inclusive, que o sal era o salário. Porque as pessoas, quando elas queriam guardar um peixe para comer numa viagem, ou guardar um peixe para comer dias depois, elas não tinham como preservar aquilo, senão através do sal. O sal era símbolo de preservação, por isso era tão importante e era até um salário. E o sal sendo símbolo de preservação, símbolo de pureza, símbolo de preservação. O templo do Senhor, o templo de Deus, onde viviam os sacerdotes, ele tinha um depósito de sal. O templo tinha uma sala que era um depósito de sal e uma expressão hebraica. Essa sala era conhecida como a sala do sal. Era uma sala que só tinha sal. E os sacerdotes iam até lá para pegar sal, para temperar as ofertas, para oferecer aquelas ofertas em holocausto ao Senhor. Então o sacerdote ia até a sala do sal, ele pegava um punhado de sal, levava até o santuário, onde ele temperava aqueles sacrifícios ao Senhor, e ele queimava aquele sacrifício para que Deus recebesse. Esse era o intuito. Então tinha sal dentro do santuário do Senhor, dentro do templo. Só que se aquele sal que existia no templo, ele fosse misturado com alguma coisa impura, se aquele sal perdesse o seu sabor, se aquele sal se tornasse insípido, ele não serviria mais para conservação, e o sacerdote não poderia mais usá-lo no templo. Não tinha mais utilidade nenhuma aquele sal. Se ele perdesse o sabor, se ele se tornasse insípido, ele não poderia mais ser utilizado no templo para temperar as ofertas. Então, como Jerusalém, ela neva muito nos tempos de inverno, e nós sabemos que a neve ela deixa o solo escorregadio. Eles tinham um costume, os sacerdotes pegavam aquele sal que se tornou insípido, aquele sal que se misturou com alguma coisa, que perdeu a essência, que perdeu o sabor, e ele forrava o pátio da igreja com aquele sal. Ele jogava o sal por cima da neve, para que as pessoas, quando fossem oferecer seus sacrifícios, não escorregassem por causa da neve. E todos pisavam sobre aquele sal. Aí eu imagino Jesus olhando aquela cena e dizendo para os discípulos: esse sal, ele
Ele foi trazido aqui com um propósito. O propósito era salgar, temperar, conservar as ofertas que seriam oferecidas para Deus. Mas como esse sal perdeu o sabor, olha onde ele está agora. Ele não serve para nada mais. Ele não tem mais nenhuma utilidade, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Os homens estavam pisando no chão do templo, no sal que serviria para salgar as ofertas de manjares. Eu imagino Jesus dizendo isso para os discípulos. Eu imagino Jesus abordando isso. Aí eu trago essa palavra para a gente hoje, e eu imagino Jesus olhando para nós hoje dizendo a mesma coisa. Puxa, vocês foram chamados para ser sal da terra. Vocês foram chamados para dar sabor para a terra. Vocês foram chamados para trazer conservação para a terra. Mas muitas pessoas perderam esse propósito, perderam esse sentido, já não fazem mais isso. E quando não fazem mais isso, você vê Jesus dizendo: para nada mais serve, não tem utilidade, a não ser pisado pelos homens, ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você quer saber por que você é um cristão? Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É para isso que você é um cristão. Você é um cristão porque você é a luz do mundo. Nos tempos de Jesus, as casas elas tinham um único cômodo. Não era separado como nós temos hoje: sala, cozinha, banheiro, quarto. As casas eram um único cômodo. Não tinha separação nenhuma. E por ser dessa forma, quando se acendia uma candeia, por menor que aquela candeia fosse, ela iluminava toda a casa e todas as pessoas que estavam na casa. Ela servia para a iluminação. E aquela candeia era posta no lugar mais alto da casa, porque quanto mais alta a candeia estava, mais alcance tinha a sua luz. Ela alcançava uma proporção maior. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês são como uma candeia acesa. Vocês são a luz do mundo. Então deixe resplandecer a vossa luz dentre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você é um cristão porque você é a luz do mundo. Você precisa iluminar os lugares que você chega. Você precisa iluminar o ambiente que você está. Você precisa iluminar o local aonde você se faz presente. O ambiente precisa mudar quando você chegar. O ambiente precisa ser transformado quando você está lá, porque você é a luz do mundo. E a luz do mundo, ela serve para iluminar e fazer sair as trevas. E eu volto a dizer para você, nós vivemos num lugar, nós vivemos numa região onde, se nós olharmos para a esquerda, nós vamos ver pessoas vivendo uma vida tenebrosa, uma vida sobre trevas. Se nós olharmos para a direita, nós vamos ver pessoas cegas na escuridão dos seus pecados. Se nós olharmos para frente, nós vamos ver as pessoas perdidas, porque não conseguem encontrar o caminho de luz. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver as pessoas sem direção, porque elas estão enegrecidas nos seus muitos pecados, nas suas muitas dúvidas, nos seus muitos problemas. Mas se você olhar para dentro de si, você vai ver que você é a luz do mundo. Você vai ver que você foi chamado por Deus para poder trazer luz para aquelas pessoas que ainda se encontram em trevas.
Você foi chamado para trazer luz sobre aquelas pessoas que não conhecem a luz, que vivem em trevas, que vivem tenebrosas, que vivem cegas, que não conheceram a Cristo. Você é a luz do mundo. Você foi chamado para iluminar as pessoas. Iluminar as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão ao seu redor. Eu sou um cristão, sabe por quê? Para iluminar as pessoas que estão sob escuridão. Meu irmão, o meu maior desejo para mim e o maior desejo para vocês, o meu maior desejo para nós é que a nossa vida sirva para levar pessoas até Cristo. O maior desejo, o maior foco da minha vida é que a minha vida sirva para levar as pessoas até Cristo. Que a minha vida sirva de influência para levar as pessoas até Cristo. E sabe por que eu digo isso? Porque você sinta o peso dessa responsabilidade. Saiba que você é a única Bíblia que muita gente lê lá fora. Você é a única Bíblia que muitas pessoas leem. Você é o único evangelho que muitas pessoas conhecem. Você é o único caminho pelo qual essas pessoas podem um dia ter acesso a Cristo. Você é a única luz capaz de iluminar a vida dessas pessoas. Você é a única forma, a única fonte pela qual essas pessoas um dia poderão conhecer a Cristo. A única maneira, talvez, a única oportunidade que elas tenham, talvez seja você. Talvez a única forma do teu familiar conhecer a Cristo seja através de você. Talvez a única forma na tua empresa, dos teus amigos de trabalho, do teu chefe conhecer a Cristo seja através de você. A sua luz precisa brilhar lá onde você está. Talvez você seja a última esperança deles. Meu irmão, não adianta ter conhecimento, não adianta ter frequência na igreja, não adianta ter ministério, não adianta ter cargos, se não tiver frutos. Não adianta. Não adianta. O verdadeiro cristão é aquele que converte, é aquele que proclama, é aquele que anuncia. O verdadeiro cristão é aquele que anuncia a Cristo aonde ele for. Aonde ele chegar, ele vai anunciar a Cristo. Aonde ele colocar os pés, a luz dele vai brilhar lá dentro. Não adianta ter frequência na igreja para ser um cristão. Não adianta ter um cargo na igreja, ter um ministério na igreja. Não adianta, se não tiver frutos. Aí deixa eu te fazer outra pergunta então. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você está levando pessoas aos pés de Cristo? Quantas pessoas você já levou aos pés de Cristo? Quantas pessoas decidiu se batizar nas águas por influência sua? Quantas pessoas, ao ouvirem um aconselhamento seu, caíram em lágrimas, pedindo perdão ao Senhor pelos seus muitos pecados? Essa é a nossa responsabilidade como cristãos. Qual foi a última família que você foi visitar para falar do amor de Cristo naquele lar, naquela casa? Qual foi a última pessoa que você convidou para vir na igreja? Qual foi a última alma que você falou do amor de Cristo? Às vezes nós somos a única forma. Às vezes nós somos o método de Deus para que Ele se achegue a uma pessoa. E nós travamos isso, porque somos luz do mundo, somos sal da terra, mas não iluminamos o mundo e não damos sabor para ele. E muitas vezes você
Você é o único caminho, você é o único método, você é a única forma pela qual aquelas pessoas vão ouvir falar de Cristo. Eu gostaria que você pensasse nisso. Eu gostaria que você refletisse nisso. Qual foi a última pessoa? Quando foi o último dia que você falou do amor de Cristo para alguém? Mas que você falou verdadeiramente, não que você olhou para a pessoa e falou: Jesus te ama, eu estou cheio de problema, Jesus te ama, para se livrar da pessoa logo. Não é isso não. Qual foi a última vez que você sentou com uma pessoa e falou para ela a respeito de Cristo, do amor de Cristo, da compaixão de Cristo, do perdão de Cristo? Esse é o nosso papel como igreja. E não adianta eu chegar aqui em cima e te falar outra coisa que não seja isso. Porque não adianta, meu irmão, não adianta você prosperar, não adianta você ser feliz, não adianta nada disso, se você não tiver a essência do Evangelho de Cristo. Porque um dia tudo isso vai passar, é passageiro. E o dia que tudo isso passar, o que vai sobrar, o que vai restar, o que vai ficar, é a essência. E Cristo um dia vai vir nos buscar. E quando Ele vier nos buscar, não pensa você que Ele vai vir buscar qualquer pessoa, de qualquer jeito, com qualquer conduta. Ele vai vir buscar cristãos verdadeiros. E cristão verdadeiro é aquele que está com o coração voltado para Cristo. Meu irmão, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E se a sua boca não fala de Cristo, é talvez porque o seu coração não esteja cheio dele. E se o seu coração não está cheio de Cristo, não tem sentido nenhum. Use a lógica de Cristo vir te buscar. Ele vai vir te buscar para quê? Se você não está com o coração cheio dele. Se o seu coração está aqui e não lá. O seu coração está nessas coisas, então desfrute dessas coisas. Agora, se o seu coração estiver no céu, se o seu coração estiver diante de Deus, você precisa proclamar Cristo aonde você estiver. Aonde você for, você precisa falar do amor de Cristo. Você é a luz do mundo e você é o sal da terra. Se você parar para se perguntar por que você é um cristão? Por que eu sou um cristão? Porque eu sou o sal da terra e porque eu sou a luz do mundo. Eu fui chamado por Cristo para poder anunciar a sua palavra para aqueles que não a conhecem ainda. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E você não precisa nem responder para mim, responda para você mesmo. Você conhece alguém que um dia já foi cristão e se desviou dos caminhos do Senhor? Nossa, se eu for parar para dizer aqui, acho que eu conheço, o que eu conheço só de pessoas desviadas não caberiam aqui. Precisaríamos de pelo menos 10 igrejas como essa para trazer todos. Você conhece uma pessoa que se desviou da igreja por qualquer outro motivo, qualquer motivo que seja? Você conhece uma pessoa que se frustrou com alguma coisa, com alguém, com algo, e por isso ela abandonou Cristo? Você conhece pessoas que são de outras religiões, que professam outra fé? Você conhece pessoas que servem outros deuses, que servem imagens, que se ajoelham diante de uma escultura? Enquanto essas pessoas ainda existirem, o nosso trabalho ainda precisa ser feito. Enquanto existir pessoas que não estão no caminho de Cristo, ainda tem que existir igrejas que levem as pessoas para o caminho de Cristo. Eu quero concluir contando para você uma história, uma ilustração. Certa vez um paraquedista, ele saltou, ele pulou do avião e ele caiu sobre galhos, e ele ficou preso em uma árvore, em um desses galhos, de modo que ele ficou ali balançando. E enquanto aquele paraquedista estava pensando como ele faria para sair dali, embaixo dele passou um homem com uma Bíblia debaixo do braço. E quando aquele homem passou, o paraquedista chamou imediatamente: Senhor, por favor, ei, você, me ajude a sair daqui.
Aí aquele homem com a Bíblia debaixo do braço olhou para ele e falou: olá, senhor, você foi parar aí em cima como? Ele disse: saltei de um avião. Por favor, me ajude a descer daqui. Ah, puxa, eu ouvi o barulho de um avião, ele passou aqui há pouco tempo. Era nesse avião que o senhor estava? Sim, era nesse avião que eu estava, sou eu mesmo. O senhor me ajuda, por favor, a descer daqui? Aí aquele homem com a Bíblia debaixo do braço olhou para ele e falou: eu percebi também que o senhor é da aeronáutica, não é mesmo? Por causa da sua roupa entrega quem o senhor é. Aí ele disse: sim, sou da aeronáutica. O senhor pode me ajudar a descer daqui? Aí aquele homem olhou para ele de novo e disse: e pelo visto o senhor é major, porque eu olho no seu ombro e vejo as suas patentes, não é isso? Aí ele disse: sim, eu sou major da aeronáutica. O senhor pode, por favor, me ajudar a descer daqui? Olha, mas eu vejo que o senhor tem mais ou menos uns 40 anos, pela forma, pela sua fisionomia, não é mesmo? Falou: isso, você quase acertou, tenho praticamente essa idade. Mas deixa eu também te fazer uma pergunta. Você aí embaixo, você é crente, não é? Aí ele respondeu: sim, eu sou crente, sim. E como que o senhor percebeu isso? Pela Bíblia que estava debaixo do meu braço? Aí aquele homem olhou para ele e disse: não, eu reconheci isso porque você está meia hora falando para mim verdades que não me servem para nada. Você está meia hora dizendo coisas que não me acrescentam em nada, ao invés de você me ajudar a me libertar daqui de onde eu estou. Meus irmãos, nós precisamos dizer verdades, mas verdades que valham alguma coisa, verdades que valerão a pena para promover edificação, para promover arrependimento e para promover conversão nas pessoas que estão nos ouvindo. E quando o propósito não for esse, nós estamos falando verdades que não acrescentará em nada. Quando você tiver oportunidade de falar de Jesus para alguém, e você falar de qualquer outra coisa que não seja salvação, você está lhe dizendo verdades, pode até ser, mas verdades que não vão ajudá-lo a se libertar. Quando uma pessoa pega um microfone para falar sobre prosperidade, quando uma pessoa pega um microfone para falar sobre cura, sobre culto de libertação, culto de prosperidade, culto de cura, culto de não sei o que, culto de não sei das quantas, intitulando um monte de culto, e não fala de salvação, não fala de transformação, não fala de arrependimento, nós estamos falando verdades, mas verdades que não valem de nada. Nós precisamos falar verdades que promovam arrependimento, verdades que promovam edificação, verdades que promovam conversão. Precisa estar nos nossos lábios. Jesus, meu irmão, em breve voltará, certamente. E nós precisamos espalhar essa notícia para todas as pessoas. Nós precisamos espalhar para todas as pessoas a notícia de que Cristo em breve voltará. Tem muita gente que precisa saber disso, e vai saber através de você, vai saber através da sua vida, vai saber através do seu testemunho, vai saber através da sua boca, das suas palavras, da sua pregação, da sua ministração, do seu louvor, da sua conduta. As pessoas vão saber que Cristo está voltando. Cristo em breve voltará, e Ele volta para buscar a sua igreja. Nós temos uma declaração de fé aqui na igreja de BM. Você conhece a nossa declaração de fé? Conhece? Nós temos uma declaração de fé aqui. É a frase que precisa estar na cabeceira da nossa cama. Evangelizamos porque amamos, adoramos porque entendemos, e pregamos porque fomos chamados. Evangelizamos porque amamos, adoramos porque entendemos, e pregamos porque fomos chamados. Evangelizamos porque amamos as almas,
amamos as pessoas e amamos a Deus. Por isso nós evangelizamos. Só evangeliza quem ama. Quem não ama não evangeliza. Porque se eu sei que a pessoa está indo para o inferno e eu não falo para ela do amor de Cristo, da conversão, eu não a amo. Quando eu deixo uma pessoa ir para o inferno, engodada nos seus erros, nos seus pecados, eu não a amo verdadeiramente. Nós evangelizamos porque amamos. Adoramos porque entendemos. Adoramos porque sabemos quem Deus é, o que Deus fez e o que Ele representa para nós. Por isso nós o adoramos verdadeiramente, com todo o nosso coração. Nós adoramos a Deus porque nós entendemos que Deus é o nosso Senhor, que Ele morreu no alto do madeiro em favor dos nossos muitos pecados. Por isso nós o adoramos. Adoramos porque entendemos. E pregamos porque fomos chamados. Deus te chamou, te comissionou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando-os todas as nações. Nós pregamos porque recebemos um chamado de Deus. Todos vocês, todos nós somos chamados pelo Senhor para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para anunciar o querer de Deus. Evangelizamos porque amamos, adoramos porque entendemos e pregamos porque fomos chamados. Vamos orar ao Senhor?